Fala pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa aula de Segunda Guerra Mundial, no qual alguns dias atrás eu gravei a parte 1, essa daqui vai ser a parte 2, tudo bom? Eu sou o Juan Gabriel, seu professor, e a primeira coisa que eu queria te pedir, cara, é que se for possível, se esse vídeo está te ajudando, se esse canal está te ajudando, tá? Peço que você se inscreva no canal, você clique no sininho, você deixe sua curtida, seu dislike, seu comentário, tá bom? Compartilha com seus amigos, com aquele cara que quer fazer vestibular. Uma coisa eu digo pra você, você vai sair daqui desse canal muito bisurado, e eu tô falando sério, tá? Quando você for fazer sua prova, ou seu colega, quando ele for fazer a prova dele, você vai chegar, você vai abrir a prova de história e sua mão vai começar a escrever só de tão bisurado que você vai estar, você vai se espantar na hora que você ver sua mão escrevendo sozinha. Só de tanta aula que você viu aqui nesse canal, só de tão bisurado que você tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente estava na reviravolta, né? Na reviravolta da guerra. E aí a gente tem que falar um pouco a respeito dos motivos que levaram a guerra a tomar um outro rumo, tá? Primeiramente, a Operação Barbarossa, tá? O que foi a Operação Barbarossa? Bom, havia um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. E o que aconteceu? A Alemanha quebra esse pacto com a Operação Barbarossa, que é a operação para invadir a União Soviética, no dia 22 de junho de 1941. E assim eles invadem a União Soviética, tá bom? Ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941, no mesmo ano, tá bom? Pearl Harbor é uma ilha bem no meio do Pacífico, no qual ela pertencia aos Estados Unidos, estava sob domínio dos Estados Unidos e havia uma base militar lá. E o que acontece é que o Japão ataca essa base, causando muitas mortes para os Estados Unidos. Pessoal, essa aqui vai ser a aula dos filmes. Eu nunca indiquei tanto filme como eu vou indicar hoje para vocês. Se você quiser, só pega os filmes e nem assiste mais essa aula, porque com os filmes você vai se bisurar. Não precisa mais nem assistir a aula até o final. Vou indicar os filmes e você coloca aí para assistir, para aprender de forma divertida. Brincadeiras à parte, assista essa aula e veja os filmes que você vai ver de uma forma contextualizada. Vai ser muito melhor, muito mais prazeroso assistir os filmes que eu vou indicar, tá? E o primeiro deles é sobre essa batalha aqui. Pearl Harbor é o nome do filme, tá bom? Aqui é da capa. Peço que você assista, se for possível, né? Não é obrigatório, mas se assistir vai ser muito bom para você, tá bom? Qual é a consequência desses dois atos da Operação Barbarossa, onde a Alemanha invade a União Soviética, e do ataque a Pearl Harbor? A consequência é que o eixo, a Alemanha, Japão, Itália, arranjam dois inimigos poderosíssimos, mesmo naquela época, que hoje são os maiores países, né, os mais poderosos do mundo, que são União Soviética e Estados Unidos da América, beleza? Vamos agora para um outro tópico. Como foi que os aliados começaram a avançar? Pronto, primeiramente, vamos falar da Batalha de Midway, tá? 1942. Foi uma batalha no Pacífico. Ela contém um avanço japonês no Pacífico, tá? Ou seja, nessa batalha, o Japão para de avançar e começa a retornar, tá beleza? Vamos lá, Batalha de Stalingrado, é a mesma coisa, tá? 1943. A Alemanha invadiu a União Soviética, porém, eles cometeram o mesmo erro que Napoleão cometeu há algum tempo atrás. Invadiu a Rússia e não estava preparado para o inverno russo, tá? Para o inverno da União Soviética, tá bom? O que aconteceu foi que os dois vieram para cima. O exército soviético já estava bisurado, em outras palavras, já estava acostumado, já estava sabendo, né? Conhecia seu território, mas só que a Alemanha não. E aí o que aconteceu foi que a Alemanha sofreu na mão do Exército Vermelho, o exército da União Soviética, e do frio. Por isso, eles chegaram em Stalingrado e começaram a voltar, a regredir, porque realmente o Exército Vermelho foi mais eficiente do que eles nessa batalha, na Batalha de Stalingrado, tá? O que foi? Vamos para o próximo, dia D, dia 6 de junho de 1944.
o famoso dia D. Muita gente considera, muitos historiadores e muitos governos também consideram essa realmente como a virada da guerra. O que foi o dia D? Bom, foi automóveis, barcos, né, automóveis anfíbios, desembarcaram nas praias da Normandia para recuperar a França, tá? Essas tropas eram tanto dos Estados Unidos quanto da Grã-Bretanha em sua maioria, tudo bem? Início, ou melhor, desembarque das tropas anglo-americanas na Normandia para a libertação da França. Aos poucos, eles foram libertando os países, não somente a França, mas outros países como Bélgica e Holanda, países que foram antes dominados pelo nazismo, tá? Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o fim da guerra, como foi que a guerra acabou, tá? Bom, as forças aliadas ocupam o oeste da Alemanha. Bom, após o dia D, após a Batalha de Stalingrado, a Alemanha começa a ficar encurralada. Pelo ocidente, tinha os ingleses, os americanos, até mesmo brasileiros, né, fechando a Alemanha, né, a Itália, etc. E pelo lado oriental, era a União Soviética vindo com raiva, ódio, fúria total para cima deles, tá? Inclusive, isso é muito interessante, tá bom? Isso é muito interessante porque a União Soviética vai ser a primeira a chegar em Berlim, tá bom? Ó, em 1945, o exército soviético entra nos subúrbios de Berlim. Ou seja, a União Soviética realmente foi a primeira a chegar em Berlim, tá? Pessoal, eu quero indicar aqui alguns filmes para vocês. Eu falei um pouco da Batalha de Stalingrado, né? Então eu quero indicar para vocês esse filme aqui, O Círculo de Fogo, e esse filme aqui, o próprio nome já é Stalingrado. E sobre o ataque a Pearl Harbor, quero indicar esse filme, Pearl Harbor, tá bom? Agora, sobre o filme sobre o exército soviético está entrando na Alemanha, eu quero indicar esse filme aqui, ó, As Últimas Horas de Hitler, A Queda, tá bom? Pessoal, se você assistir esses filmes, você vai gostar bastante, você vai se inteirar bastante a respeito do assunto, tá? Você vai ver de forma contextualizadíssima, tá bom? Vamos lá para o próximo tópico. No final de abril, Hitler, Eva Braun e vários outros líderes nazistas se suicidam. Bom, Hitler era o líder da Alemanha nazista, né? Eva Braun era tipo a concubina dele. A gente não pode dizer bem esposa porque ela não era muito assim casada, não era casada, não sabemos se chegou a casar antes, né? Antes de morrer. E lá no filme parece que eles se casam mesmo no filme, né? Eu não sei na vida real. E vários líderes nazistas, eles dois e vários líderes nazistas se suicidam junto com eles, tá bom? E por quê? Só porque eles iam ser presos? Não. Alguns se suicidaram porque não queriam viver num país num mundo onde o nazismo não existisse, tá? Para você ver o tamanho da loucura dos nazistas, tá? Em 2 de maio, os soviéticos tomam Berlim. 5 dias depois, a Alemanha se rende incondicionalmente. Acabou a guerra na Europa, acabou as batalhas na Europa, tá bom? Berlim já estava quase tomada, tá? Antes disso, Berlim já estava quase tomada. Os soviéticos estavam entrando na cidade, né, tomando os subúrbios, e os nazistas, né, os generais nazistas estavam se escondendo em bunkers, tá? Bunker é aquele lugar debaixo da terra, né, onde as pessoas se escondem em guerras, né? É tipo um abrigo anti-guerra, anti-bomba debaixo da terra. Tipo isso que é um bunker, tá? Vou colocar umas fotos aqui de alguns bunkers aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, na Europa acabou a batalha, mas no Pacífico a batalha continuou normalmente. O Japão não se rende não, o Japão é aquele samuraizão que não vai se render, tá bom? Inclusive, nessa época era até interessante porque era uma desonra se render, né? Era uma desonra perder. Muitos generais que perdiam se suicidavam, né? Se suicidavam para recuperar sua honra, para pelo menos morrer com honra. Eu não completei minha missão, mas eu vou pelo menos me matar aqui porque eu falhei. Era tipo um código de honra samurai, tá? Isso é muito antigo, tá bom? E o que acontece é que eles não se renderam.
A guerra deles, a batalha, só foi terminar uns 2, 3 meses depois. Ó, nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos lançam bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, provocando a rendição do Japão. Só aí que o Japão foi se render. Engraçado, e inclusive eu falei até na última aula que essa foi a primeira vez em que a população japonesa ouviu a voz do seu imperador Hirohito. Isso aqui, tá bom? Que ele falou a respeito da rendição e que um dia o Japão seria o maior país do mundo, beleza? Pessoal, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o antissemitismo, o Holocausto, tá bom? Holocausto, vamos lá, antissemitismo. O nazismo tinha como característica o ódio aos judeus, que eram vistos como culpados da derrota da Primeira Guerra Mundial e pelos problemas dos alemães no meio das guerras, entre as duas guerras, tá bom? Por quê? Porque eles eram vistos como causadores dos problemas alemães? Porque eles eram os grandes banqueiros, né, da Alemanha. Por causa disso, tá? E aí julgou-se que os problemas financeiros da Alemanha eram por conta deles, né? Era como se fosse outra raça no meio do nosso país ariano. Então, se julgou dessa maneira, tá bom? Os nazistas concentravam os judeus em campos de concentração para exploração e eliminação. Campo de concentração, pessoal. O que é campo de concentração? Bom, campo de concentração é um local onde os judeus eram explorados, tá? Onde eles vestiam aquelas roupas listradas, né? Talvez você já tenha assistido esse filme. Indico para você também o menino, o garoto do pijama listrado, uma coisa assim, né? Lá você vai entender um pouco o que é campo de concentração. E esse filme aqui, cara, eu assisti quando eu tinha uns 5 anos, 4 anos de idade, passava muito na Rede Globo, principalmente dia de sábado, que é A Vida é Bela, né? Que o pai, cara, esse filme é tristaço, meu irmão, tristaço mesmo. O pai, ele finge pro garoto que aquilo ali, o campo de concentração, é uma brincadeira e quem ganhar aquela brincadeira de esconde-esconde vai ganhar um tanque no final. Cara, esse filme é chocante. O filme é bacana, cara. O filme é realmente irado. Assiste aí. Talvez você não aguente, né? Não chore bastante, mas beleza. Vamos lá, vamos continuar. Solução final. A solução final era um plano de extermínio da população judia e das áreas ocupadas. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Vamos lá. Pessoal, a solução era a seguinte: todo lugar que eu tomar, as áreas ocupadas, eu vou matar todos os judeus. Todos os judeus. Por um tempo eu vou manter eles aqui em campo de concentração, até porque muita coisa ainda era mantida assim, debaixo dos panos. De começo a Alemanha disse que ele ia levar os judeus para um certo lugar para protegê-los, mas na verdade não, era para torturá-los, para escravizá-los e para matá-los. Então, todo lugar onde a Alemanha dominava, ela escravizava e matava judeus, levando eles para o campo de concentração. Inclusive, indico um filme para vocês bem aqui. Esse filme aqui a respeito de Pio XII e como ele escondeu os judeus na Itália, não foi nem na Alemanha, tá? Foi na Itália, tá, pessoal? Assim foi em todos os outros lugares que a Alemanha conquistou, né? A França, por exemplo, também, né? Vamos lá. Outros grupos que foram enviados para campos de concentração. Bom, primeiramente, os opositores, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pastor luterano Martin Niemöller. Pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, né? São Maximilian Kolbe, tá? Vocês podem assistir esses dois em filmes também. Você pode assistir aqui o filme de São Maximilian Kolbe e o filme de Dietrich Bonhoeffer, né, pelos luteranos, chamado São Dietrich Bonhoeffer, tá bom? Foi um pastor luterano, os dois foram mortos pelo nazismo e são considerados mártires por ambas as religiões. Muitas pessoas consideram também, muitos católicos romanos consideram Bonhoeffer como um mártir, né, do cristianismo, e os luteranos consideram Maximilian Kolbe também como um mártir do cristianismo de forma digna e justa, né? Consequências da guerra. Bom, ao terminar a guerra, a Europa estava destruída, em ruínas. A guerra destruiu pontes, estradas de ferro, hospitais, escolas e muito mais, tá bom? Uma segunda consequência, entre 50 e 70 mil milhões de pessoas foram mortos, 20 milhões somente na União Soviética. Por quê, né? Não sei por quê, né? Muita gente diz
que porque muitas vezes era a própria União Soviética que matava seus guerreiros, né, seus soldados. Tem até um meme dizendo assim, eu não posso perder a guerra se eu tiver mais soldados do que o inimigo tem munição. Ou seja, se acabar a munição do inimigo e eu ainda tiver soldados, eu ganho. Mas para isso, muitos soldados vão morrer, na verdade, porque o inimigo vai gastar munição com eles, né? Tem até uma foto, rapaz, que é de um tanque soviético aqui, rodeado, né, por soldados, como se fosse assim, os soldados estivessem protegendo o tanque, não o tanque protegendo o soldado. De certa maneira isso é engraçado, né? Eu não sei se essas falácias são verdade mesmo, né? Ou pelo menos não são verdade como se diz que é verdade, né? Beleza. Criação da ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas, né? Para ajudar os países, para não deixar os países entrarem em guerra, para fazer alguns países sancionados cumprirem, né, suas sanções. E ela substituiu a Liga das Nações, que era o órgão antigo que tinha praticamente a mesma função e que eu falei na aula passada. Se você não deu uma assistida, eu peço que você vá lá e assista essa aula, tá bem? Tribunal de Nuremberg. O que foi o Tribunal de Nuremberg? Bom, o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal que julgou nazistas e fascistas, condenando alguns nazistas à morte e outros à prisão. Se eu não me engano, 22 ou 24 nazistas foram condenados à morte, tá bom? Alguns também tiveram penas mais brandas, tá? Como o caso do próprio, do próprio franquismo, né? O franquismo também foi julgado em alguns tribunais, não exatamente de Nuremberg, mas em alguns outros tribunais, tá bom? Vamos lá. Divisão da Alemanha entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental seria comunista e a Alemanha Ocidental capitalista, tá bom? Uma coisa interessante aqui, pessoal. Depois, no dia D e depois de Stalingrado, da Batalha de Stalingrado, os países foram avançando e fechando, tá? Fechando a Alemanha. E no meio do caminho, eles iam libertando os países, tá? Os países que a Alemanha tinha dominado, tá bom? Por exemplo, a Polônia, que ficava entre a Alemanha e a Rússia, né? A União Soviética, né? A Polônia foi libertada pela União Soviética, tá? A França foi libertada pelos outros, né? Pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, entre outros países, né? O Ocidente, os países do Ocidente, né? A Polônia, qual eram os outros? Letônia, países desse tipo, né? Todos eles foram libertos pela União Soviética. E esses países libertos pela União Soviética, todos se tornaram socialistas. E os países libertos pela Inglaterra, Estados Unidos, lá no Ocidente, foram todos virar capitalistas. Por exemplo, França, esses países assim, né? Holanda, né? Etc. Vamos lá. Implantação do socialismo no leste europeu. Como eu falei, os países que foram libertos pela União Soviética se tornaram socialistas. Por exemplo, a Polônia, tá bom? Divisão do mundo em dois blocos, socialista e capitalista, dando início à Guerra Fria. Foi o que eu falei também, tá? Dois blocos, o bloco ocidental, né, que era o bloco capitalista, e o bloco oriental, que era o bloco socialista, beleza? Observação, todos os países libertos pelos Estados Unidos implantar-se-á o capitalismo, e os libertos pela União Soviética implantar-se-á o socialismo, tá bom? Galera, valeu, tá? Esse aqui é o fim da nossa aula. Eu agradeço até quem ficou até o final, quem não ficou, agradeço também de mesma maneira, tá? Eu coloquei aqui muitos filmes, peço que você assista. Na próxima aula vai ter mais filme, tá bom? Vai ter mais filme e você não vai aguentar, meu amigo. Rapaz, que tá cheio de muriçoca, né? Você não vai aguentar, meu amigo. Isso aqui é uma promessa. Você não vai tancar o tanto de filme e conteúdo bom que você vai ver nesse canal. Então se inscreve, não deixa pra próxima. Se inscreve, clica no sininho. Valeu, galera. Agradeço por tudo, tá? Boa noite e até mais.